Que a Inglaterra já teve várias rainhas marcantes, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que no século XVII, a Inglaterra teve uma rainha que perdeu 17 filhos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da rainha Ana da Grã-Bretanha. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Ana da Grã-Bretanha nasceu em 6 de fevereiro de 1665. Foi a rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda de 8 de março de 1702 até 1º de maio de 1707, quando uniu a Inglaterra e a Escócia em um único estado soberano, o Reino da Grã-Bretanha. Ela continuou a reinar como a rainha da Grã-Bretanha e Irlanda até sua morte, e foi a última monarca da Casa Stuart. Ana nasceu durante o reinado de seu tio Charles II, que não teve herdeiros legítimos. Seu pai, James, era o primeiro na linha de sucessão. Como o catolicismo do pai não era popular, Ana foi criada como protestante a mando de seu tio. James foi deposto pela Revolução Gloriosa em 1688, 3 anos depois de assumir o trono. Mary II, a irmã mais velha de Ana, tornou-se co-monarca ao lado do marido e primo protestante William de Orange, ou na tradução, Guilherme de Orange. Apesar de as irmãs terem sempre sido próximas, discordâncias sobre finanças, posição social e conhecidos de Ana no início do reinado de Mary fizeram as duas se distanciarem. William e Mary acabaram não tendo herdeiros. Quando Mary morreu em 1694, William continuou reinando sozinho até ser sucedido por Ana em 1702. O reinado de Ana é marcado por uma série de escândalos pessoais e por sua incapacidade de produzir um herdeiro vivo, mesmo após 17 gestações. A rainha estéril, como ficou conhecida, foi casada com o príncipe George da Dinamarca. Parte de sua vida foi reproduzida no filme A Favorita de 2018, no qual ela é retratada como uma mulher frágil que tem envolvimento romântico e sexual com sua confidente mais próxima e conselheira real. Mas o quanto da história contada nas telonas corresponde com os livros de história? É o que veremos nesse vídeo. Aliás, acreditam que ainda não vi esse filme? Quem assistiu aí sabe me dizer se vale a pena? Comenta aí que eu quero saber. O reinado relativamente curto de Ana é muitas vezes visto como um parêntese na história. Porém, isso chega a ser um erro. Ela basicamente limpou a bagunça deixada pelos homens e, mesmo assim, não recebe muitos agradecimentos ou créditos por isso. Em 28 de julho de 1683, a princesa Ana, de 18 anos, casou-se com o príncipe George da Dinamarca, de 30 anos. A maioria de seus contemporâneos não gostava muito dele. O tio de Ana, o rei Charles II, chegou a declarar: "Experimentei o bêbado e experimentei o sóbrio, e não há nada nele." George não tinha a ambição de alguns outros consortes reais e estava satisfeito em deixar sua esposa em fazer seu trabalho de rainha, o que era uma atitude não convencional em uma época que via o poder feminino com suspeita. Ana parecia ter genuinamente se importado com seu marido. Ela assumiu o poder depois de 2 trocas de comando. O pai de Ana, James II, foi rei por 3 anos até ser deposto pela Revolução Gloriosa de 1688. O trono ficou com a irmã dela, Mary, e o marido holandês desta, William de Orange. Na ausência de filhos do casal, Ana foi sua herdeira, tornando-se rainha em 1702. Ela tinha 37 anos quando foi coroada rainha da Inglaterra, Escócia e Irlanda em 23 de abril de 1702. Naquela época, anos de gravidez e problemas de saúde haviam causado estragos em seu corpo. Sua gota piorou tanto que ela ficou manca e não podia andar toda a extensão da abadia de Westminster para sua coroação. Como a rainha não podia andar durante a cerimônia de coroação, ela teve que ser carregada. 4 guardas carregaram Ana em uma liteira feita especialmente para uma rainha. Interessante que gota, mais conhecida atualmente como a doença do pai do Chris, dava em vários reis antigamente. Tanto é que ficou conhecida também como a doença dos reis. Acho que vale a pena um vídeo sobre isso, hein? Mas farei só se vocês quiserem. Então comentem aí se vale a pena um vídeo sobre a gota. Mas, continuando.
Ao contrário de muitos outros monarcas em sua árvore genealógica, a rainha Ana nem sempre se sentiu confortável em suas vestes reais. Ela era extremamente tímida e não combinava com o grande ego que seus antepassados Stuart tinham. Além disso, ela se sentia como um peixe fora d'água em termos de conversa na corte. De acordo com sua ex-melhor amiga Sarah Churchill, Ana ficava tão sobrecarregada na corte que movia apenas os lábios e fazia como se dissesse algo quando, na verdade, nenhuma palavra tinha sido dita. Apesar disso, Ana é muito importante para a história do Reino Unido, já que nos seus 12 anos de reinado ocorreram a unificação da Escócia e da Inglaterra, o que fez dela a primeira rainha da Grã-Bretanha na história. Além disso, ocorreu o desenvolvimento do sistema bipartidário que vigora até hoje na política de lá. Tendo sucesso relativo na política, Ana se viu em uma espécie de tragédia grega em sua vida pessoal. Ela simplesmente não conseguia um herdeiro, apesar de ter engravidado pelo menos 17 vezes. Nenhum de seus filhos sobreviveu até a idade adulta, o que levou ao fim da sua linhagem, a Casa Stuart. E o Ato de Estabelecimento de 1701, que é o decreto que garantiu a sucessão protestante do trono inglês, garantiu a transição pacífica de poder para a Casa de Hanover. O sofrimento da vida de Ana foi sua ambição não realizada de produzir um herdeiro. Ao longo de seu casamento de cerca de 25 anos com o príncipe George da Dinamarca, a grande maioria de suas gestações terminou em abortos ou filhos natimortos, por razões que ainda permanecem obscuras. Alguns de seus filhos sobreviveram pelo menos um pouco. Em fevereiro de 1687, suas duas filhas, Mary e Ana Sofia, sucumbiram à varíola depois que seu pai contraiu a doença. Seu filho, o príncipe William, faleceu logo após seu 11º aniversário, em julho de 1700. A morte do menino deixou os pais totalmente devastados. Além de perdas dos inúmeros filhos, Ana perdeu seu marido muito cedo. O falecimento de George em 1708, aos 55 anos, foi um grande golpe para a rainha. Muitos de nós crescemos comprometidos com a narrativa de que as mulheres foram excluídas do poder até a longa e difícil luta pelo sufrágio do século XX. Isso não deixa de ser verdade, mas ao longo da história tivemos algumas exceções. E o reinado da rainha Ana confirma essa regra, já que ela tinha duas favoritas que a ajudavam nos trâmites políticos. As favoritas eram Sarah Churchill, duquesa de Marlborough, e Abigail Masham, a baronesa Masham. Sei não, hein? Acho que minha pronúncia em inglês está cada vez melhor. Enfim, essas duas mulheres definiram a trajetória do reinado de Ana. Quando Ana chegou ao trono, em 1702, Sarah Churchill, sua amiga e confidente desde a infância, se beneficiou muito. A rainha fez todo o possível para que ela e seu marido, um herói de guerra, fossem rapidamente promovidos a duque e duquesa de Marlborough. Como rainha, Ana concedeu à duquesa os mais altos postos disponíveis para uma mulher na corte, de modo que Sarah era encarregada de administrar a propriedade, a vida pessoal e as finanças da monarca. Mas a duquesa tinha uma paixão pelo governo e uma forte convicção política. Naquela época, havia duas grandes facções políticas, os Whigs e os Tories. E essas duas facções competiam pela influência sobre a monarca, e ela tinha o poder de contratar e demitir governantes e vetar políticas. Sarah era da facção Whig e usou sua influência para facilitar ou impedir o acesso ministerial à rainha, além de persuadi-la a apoiar a participação ativa da Inglaterra na Guerra de Sucessão Espanhola. Mas a rainha não era uma marionete, e o papel de favorita da corte não era vitalício. Apesar do ótimo relacionamento, do qual muitos historiadores apontam que elas foram amantes, devido aos apelidos carinhosos que as duas mantinham e a intensa troca de cartas, pelo menos 4 vezes todos os dias. Aí vocês já sabem, né? Essa broderagem feminina era um prato cheio para a choquei da época. Muitos apontam que o envolvimento íntimo tenha sido apenas uma atitude prudente da duquesa para garantir seu status de favorita de Ana, mesmo antes dela se tornar rainha. Outros acreditam que o relacionamento carnal a permitiu dominar decisões importantes da rainha na corte. Depois que Ana virou rainha, Sarah foi promovida a vários cargos. Todos os principais escritórios domésticos disponíveis para as mulheres pertenciam a ela. Sarah deve ter dado um chá para a rainha, e meus amigos, não foi de camomila. A relação das duas começou a estremecer com a morte do marido de Ana, em 1708. A rainha entrou em depressão profunda, mas Sarah aparentemente não tinha paciência para esse sofrimento.
Esse ressentimento e falta de empatia acabou levando a rainha a encontrar conforto com outra mulher, Abigail Hill, prima de Sarah. Como a duquesa, ela tinha uma forte inclinação política, mas para o lado do Partido Conservador. A despeito da longa amizade, em 1711, a rainha privou Sarah de todos os cargos oficiais que ocupava. A duquesa, por sua vez, levou tudo que havia em seus aposentos quando partiu. A controversa novela que foi a relação entre Ana, Sarah e Abigail fascinava os contemporâneos e desde então tem intrigado os historiadores. Para alguns, a rainha era lésbica e as favoritas eram suas amantes. Mas isso não passa de mais um boato histórico, que inclusive foi retratado no filme A Favorita de 2018. Apesar dos rumores de Ana ser gay, não há provas contundentes disso. Embora o relacionamento entre as mulheres provavelmente não fosse sexual, é claro que Ana tinha sentimentos profundos por Sarah Churchill. Se eram sentimentos românticos genuínos ou simplesmente uma representação de intimidade platônica, permanece um debate aberto. E os boatos de que a rainha era lésbica iniciaram justamente com Sarah Churchill, logo após ela ser deixada de lado pela rainha. Em uma era anterior aos antibióticos, Ana lutou contra problemas de saúde durante toda a vida. Ela supostamente sofria de uma série de doenças, incluindo gota e uma condição que fazia seus olhos lacrimejarem constantemente. Embora tenha recebido tratamento para essa condição quando criança, ela teve problemas de visão durante toda a vida. Isso significava que ela piscava muito, dando a ela um olhar estranho. A saúde precária de Ana também forneceu munição para seus críticos, que a usaram como prova de que mulher supostamente era fraca e inadequada para governar. Ana sofreu um derrame em 30 de julho de 1713, o que a deixou muito debilitada. Ela morreu no dia 1º de agosto de 1714, aos 49 anos de idade. Um de seus médicos achou que sua morte foi a libertação de uma vida de saúde ruim e tragédias pessoais. Apesar de grandes feitos durante seu reinado, como a criação do Reino Unido da Grã-Bretanha, Ana entrou para a história como uma rainha apagada, como uma mulher gorda, constantemente grávida, sob a influência de favoritas e sem astúcia política ou interesse. Em grande parte, isso pode ter derivado de preconceitos chauvinistas contra mulheres. Mas, para além dos boatos e das tragédias, Ana fez um governo considerável. As realizações políticas e diplomáticas de seu governo e a ausência de um conflito constitucional entre o monarca e o parlamento durante o reinado indicam que ela escolhia seus ministros e exercia suas prerrogativas sensatamente, o que para os Stuarts era algo inacreditavelmente valoroso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. E agora falta apenas um vídeo para terminarmos a série dos Stuarts. E é sobre William III. Querem esse vídeo? Então já comenta aí. Lança o vídeo de William III, Professor Danilo. Que aí eu já vou preparando esse vídeo, fechou? Outra coisa é que já estou preparando uma nova série e o primeiro capítulo já sai na semana que vem. Quero ver quem vai acertar qual período histórico se passará essa série. Então comenta aí também qual período histórico será a nova série aqui do canal. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!